Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você está vendo. Hoje a gente dá continuidade àquela série de vídeos que fala do período entre guerras, ou seja, da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise de 1929. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom galera, esse período da crise de 1929 que ocorre nos Estados Unidos é um período extremamente importante para que a gente possa entender os lucros que os Estados Unidos têm com a Primeira Guerra Mundial e entender as consequências que virão posteriormente para se desenhar a Segunda Guerra Mundial. Mas calma, a gente vai entender de pouquinho, uma coisa de cada vez. Quem não assistiu os outros vídeos sobre fascismo, imperialismo, nazismo e por aí vai, é só procurar aí no card, tá por aqui o link então você consegue se inteirar que a gente começou a trabalhar com esse período pós Primeira Guerra Mundial e a gente falou do nazismo, fascismo e todas essas consequências de modo geral, tá bom? Então, veja, a crise de 1929. A gente, para entender a crise de 1929, a gente precisa entender também o período que antecede a essa crise, que é o quê? O final da Primeira Guerra Mundial. Com o final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos têm lucrado muito com o financiamento dessa guerra. Por mais que não estivesse no início da guerra envolvido diretamente nas batalhas, mas os Estados Unidos financiam a Primeira Guerra Mundial e ele vai lucrar muito com isso. E com o pós-guerra ele também vai lucrar demais, porque ele vai financiar e disponibilizar produtos industrializados para uma Europa que está arrasada pela Primeira Guerra. E os Estados Unidos não foi afetado, não sofreu nenhum bombardeio, nenhum ataque durante esse período. Sendo assim, digamos que os Estados Unidos ele lucra muito com a Primeira Guerra Mundial. Dado esse preâmbulo, a gente precisa entender que os Estados Unidos vai viver uma ascensão econômica muito vertiginosa. E isso vai levar a uma coisa que ficou conhecido como America Way of Life, que seria uma espécie de estilo de vida americano. Digamos assim, popularizando a frase, seria uma ostentação norte-americana, ou seja, uma vertiginosa elevação econômica e evidentemente vai fazer com que as pessoas possam ter mais poder de compra, sobretudo de bens duráveis. A indústria norte-americana produz de maneira vertiginosa, mas esse crescente tão rápido tende a ter uma queda muito brusca no futuro próximo, mas já a gente chega lá. Pois bem, dado essa ideia, final da Primeira Guerra Mundial, muito lucro para os Estados Unidos por ter financiado a Primeira Guerra Mundial, muito lucro para os Estados Unidos por ajudar ou financiar a reestruturação da Europa. Sendo assim, o país está com um sistema econômico em grande ascensão. Mas, aí veja, uma coisa que os Estados Unidos não contavam era com a rápida reestruturação da Europa. Por quê? Vejamos. Durante esse período do chamado America Way of Life, a gente vai ter um otimismo em relação à economia americana, e esse otimismo vai gerar uma supervalorização das empresas americanas, e essa supervalorização vai gerar também uma valorização na bolsa. Tá, vamos entender um pouquinho o que é essa lógica. Digamos que você seja um dono de uma empresa e sua empresa está gerando lucro demais, você está ganhando 1 milhão por mês, tá? E você decide vender 1% dessa sua empresa. Então você vai colocar esse 1% na bolsa de valores. Então esse cara que vai comprar esse 1% da sua empresa, você vai especulação financeira, que você quer vender 100 mil reais, esse 1% da sua empresa. E esse cara bota fé e ele acaba comprando esse 1%, porque daqui a 2 meses ele jura que vai ganhar 10 vezes mais em cima. Então, ou seja, a especulação financeira ela norteou muito as empresas norte-americanas, e isso fez com que há uma forte injeção de capitais na bolsa de Nova York, que futuramente vai quebrar. Mas entenda logo de maneira inicial aqui, tá? A gente está falando de uma expansão econômica vertiginosa, a gente está falando de um país onde a indústria vai crescer de maneira vertiginosa. Sendo assim, as suas empresas serão supervalorizadas na bolsa de valores, e isso vai fazer com que, durante um período de rápida recuperação da Europa, essas empresas passem a ser desvalorizadas rapidamente. E aí, meu amigo, a gente vai entrar no declínio da economia norte-americana, que vai culminar com uma coisa chamada crash, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e essas empresas vão declarar falência, essas empresas irão quebrar.
Beleza? Então, até aí você já pegou alguns aspectos que é bem interessante de a gente perceber. Veja, uma rápida ascensão norte-americana, um estilo de vida muito diferenciado. A gente está vendo uma indústria muito forte, porém esse mercado norte-americano não contava com uma rápida reestruturação da Europa e todo esse mercado pujante vai começar a cair. Ao começar a cair, essa ideia norte-americana, que seria extremamente importante para a época, vai entrar em crise, e a gente chama isso de crise do liberalismo. Por que crise do liberalismo? É um momento em que a gente vai ter uma produção muito alta por parte, evidentemente, da indústria, mas não vai ter quem compre, não vai ter demanda, então vai ter uma crise da superprodução nos Estados Unidos, ok? Pois bem, essa crise da superprodução vai fazer com que alto índice de desemprego aumente. Porque, veja, o que é que uma fábrica precisa? Vender. Porque só produzir e deixar em estoque, ela não vai precisar mais de trabalhador. Então ela vai começar a demitir muitos trabalhadores, ok? Esse é um ponto extremamente importante de se perceber. Continuando. Então, com um alto índice de desemprego, com um alto índice de empresas falidas, com a bolsa de valores extremamente desvalorizada, tudo isso caracteriza-se como uma grande depressão que a gente entende pelo sistema econômico norte-americano, que vai afetar todo o mundo, exceto um país, a União Soviética, porque ela tem uma plataforma econômica socialista, então seria o único país que não foi afetado por essa crise econômica. Então, quais as saídas procuradas, ou pelo menos encontradas pelos Estados Unidos? Após a eleição do presidente Franklin Roosevelt, ele vai adotar uma nova plataforma econômica, que com base no keynesianismo. O que é o keynesianismo? É a intervenção do Estado na economia. Sim, intervenção do Estado na economia não é coisa de comunista, isso é coisa de pensar pouco, pensar pequeno. Ser um Estado intervencionista necessariamente não é ser um Estado comunista. Então, a partir de Franklin Roosevelt, com a política econômica keynesiana, a gente vai ver que vai ser desenvolvido um programa norte-americano chamado New Deal. E o que é o New Deal? É que o Estado norte-americano vai investir na construção de diversas obras públicas, sendo assim, vai fazer com que as construtoras norte-americanas consigam gerar emprego, consigam gerar renda. Um ponto. Segundo ponto, vocês podem ver aí no quadro, a gente vai ver também a criação de um sistema previdenciário por parte do governo norte-americano, além de que também vai ser instituído um salário mínimo e uma jornada de trabalho no máximo de 8 horas para fazer com que gere turnos de trabalhadores na indústria, sendo assim gere mais empregos. Outro aspecto interessante de se perceber é que durante esse período a gente vai ter também outras questões que são importantes, ainda dentro dessa lógica do plano de Roosevelt. A gente vai ter uma coisa chamada welfare state, que seria o quê? Se o sistema norte-americano estava em crise, e agora com o keynesianismo, os Estados Unidos precisavam resgatar aquela fé no seu sistema. Então o que é que ele vai fazer? Vai fazer com que as pessoas possam ter minimamente garantido seu estado de vida, aquele estado de vida, aquela qualidade de vida da população. É o chamado welfare state, que é o estado de bem-estar social norte-americano. Para quê? Para que essas pessoas não passem a criticar o sistema norte-americano e passem a aderir outras ideias. Então, o welfare state seria a ideia do quê? Do estado de bem-estar social americano, mantendo a qualidade de vida ou mantendo um padrão na qualidade de vida da população, para que a população continue apoiando o sistema político e econômico do sistema capitalista. Esses barulhos paralelos que você escuta aqui, para quem não conhece já sabe, minha casa é quase impossível ter o silêncio, tá? Por fim, a gente vai ter, aliás, é bom lembrar também, pessoal, que é durante esse período do governo de Roosevelt que é recriado nos Estados Unidos, a gente pode dizer assim, a chamada Lei Seca. O que é a Lei Seca? É a proibição da produção de bebidas alcoólicas, porque o governo norte-americano acreditava que a bebida alcoólica ela geraria percas no sistema de produção do trabalhador, ou seja, o trabalhador de ressaca não produz. Então, ele acaba criando, o governo norte-americano, ele traz novamente à tona a lei seca, proibindo a produção de bebidas alcoólicas, e isso vai fazer o quê? Fortalecer o traficante. É durante esse período que vai surgir figuras que você vê muito em filmes, como Al Capone. Al Capone é uma figura, um traficante de bebidas, que se torna muito rico, assim como outros agentes da máfia nos Estados Unidos, que predominaram por muito tempo. Por fim,
Aí você diz assim, professor, então quer dizer que a política do New Deal, essa política keynesiana, a partir do governo de Roosevelt, conseguiu salvar a economia americana? Em partes, digamos, é um plano emergencial paliativo. Porém, o que de fato vai fazer com que a economia americana saia da sua crise e volte a ser extremamente poderosa e extremamente significativa, dominadora como um todo, vai ser o financiamento da Segunda Guerra Mundial por parte dos Estados Unidos. Mas vamos amarrar aqui as ideias? Vejamos. Os antecedentes. Com o final da Primeira Guerra Mundial, uma alta lucratividade norte-americana por ter financiado a Primeira Guerra Mundial. Então se desenvolve um euforia em torno da economia americana, chamada American Way of Life, ok? Ponto. Que era o estilo de vida americana. Esse estilo de vida americano vai começar a declinar com a rápida recuperação da Europa. Com a rápida recuperação da Europa, a gente vai ver a Bolsa de Valores norte-americana aos poucos ser desvalorizada e acontecer o crash, que seria a quebra da Bolsa de Valores, e essa quebra da Bolsa ela vai automaticamente levar a diversas empresas norte-americanas à falência e um alto índice de desemprego, e isso a gente pode resumir como o período da Grande Depressão como um todo, e isso vai afetar todo o mundo. Até que nos Estados Unidos será eleito Franklin Roosevelt como o novo presidente e vai desenvolver esse plano econômico keynesiano, que é a intervenção do Estado na economia, onde vai fazer o quê? Um controle da emissão de moedas, obras públicas, vai investir em obras públicas para que empresas terceirizadas possam executar essas obras e gerar lucro, criar uma jornada de trabalho de no máximo 8 horas, um regime previdenciário para os trabalhadores e também vai criar o chamado welfare state, que é o quê? Uma política que possa garantir o mínimo de direitos aos trabalhadores ou manter aquela qualidade de vida da população norte-americana para que estes continuem acreditando no sistema econômico e político dos Estados Unidos. Por quê? Se o sistema econômico liberal ou o sistema econômico-político liberal nos Estados Unidos está em crise, começa-se a ventilar os desejos comunistas nos Estados Unidos, então Franklin Roosevelt vai investir fortemente na propaganda anticomunista. Isso vai fazer salvar a economia norte-americana? Não. O que de fato vai salvar a economia norte-americana é quando eles financiarem a Segunda Guerra Mundial, e isso é assunto para a próxima aula. Tchau, fui, até a próxima.